No dia 20 de setembro, aqui na matéria do próprio jornal Causa Operária, lembra, no dia 20 de setembro o Bush declarou finalmente a guerra ao terror. Ele falou o seguinte: nossa guerra contra o terror começa com a Al-Qaeda, mas não se limita a ela. E essas palavras foram cumpridas, né, pelo Bush, que é um dos maiores assassinos aí da história da humanidade. Utilizou esse ataque às Torres Gêmeas para iniciar uma caça à Al-Qaeda, ao Bin Laden, e vinculou o Afeganistão com isso daí, né? Logo em seguida, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, né, com a desculpa de pegar o Bin Laden, de acabar com a Al-Qaeda e com o Talibã, né, que era um governo que apoiava a Al-Qaeda e era apoiado pela Al-Qaeda. E além disso, a própria lei patriótica dentro dos Estados Unidos também, com a desculpa de lutar contra o terror, né? É curioso, se foi a Al-Qaeda, se foram... Quem é que atacou os Estados Unidos? Foi a Al-Qaeda? Foi o Talibã? Foram os próprios americanos? Por que uma perseguição em tudo quanto é canto? E o Iraque, né? Eu Depois lembro invadiu o Iraque. Quando começaram a falar do Iraque, teve muita manifestação. A gente não tinha como entender a ligação ali, mas começou deu carta branca, né, para eles fazerem tudo que queriam. A desculpa para invadir o Iraque não era questão de terrorismo, era de que o Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa, que nunca foi provado, né? O Colin Powell, que era o embaixador dos Estados Unidos na ONU, se eu não me engano, ele fez um discurso ridículo com umas fotozinhas ali, tentando provar que o Iraque tinha armas de destruição em massa. Aquilo lá era tudo falso. A pessoa fala hoje de fake news. A invasão do Iraque foi uma das maiores campanhas de fake news que já existiu em toda a história, né? E foi feita justamente pelos que dizem serem contra as fake news. CNN, New York Times, toda a imprensa internacional inteira, logicamente a brasileira também, fez uma campanha muito grande, né? E aí a lei patriótica... Chegou até na Síria, na guerra da Síria, que eles falam que teve ataque químico, que também hoje está sendo desbancado como mentira. E, realmente deu a carta branca. São várias as histórias de que eles sabiam, né, e não fizeram nada, que deixaram acontecer para justamente... É muito rápido, né? A lei patriótica veio muito rápido. Uhum. Tem histórias de que o Bush, no dia do ataque, ele tava muito estranho, né? Ele estava visitando uma escola no Texas, alguma coisa assim, e aí falaram para ele ali, e ele, tipo... Era uma coisa que já sabia, né? É muito estranho mesmo, né? Talvez a gente só saiba isso daí quando acontecer a revolução nos Estados Unidos, que nem na Revolução Russa, que o pessoal liberou todos os arquivos ali, negociações secretas do czar. Quem sabe os arquivos da CIA sejam liberados assim, porque a CIA nunca vai liberar esses arquivos, desclassificar esses arquivos, embora tenha a lei nos Estados Unidos que depois de 50 anos que tem que liberar. Os arquivos têm que ser liberados, né? Mas esse tipo de coisa acho que vai ser difícil a gente saber, né? Eu lembro desde o começo, eu ia num café e tinha duas senhorinhas italianas que tinham, sei lá, quase 100 anos. Elas trabalhavam fazendo bomba na Segunda Guerra. Elas conheciam todo mundo do bairro. E elas conheciam a sobrinha do Bin Laden. Nossa! E elas falavam que depois do 11 de setembro, naquele dia, teve um avião que saiu de Nova York e foi o avião levando a sobrinha do Bin Laden, que eram as famílias amigas, a família Bin Laden e a família Bush. Tem umas ligações... O Bin Laden era príncipe da Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita é um dos principais aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio. E também começou não só essa coisa deles poderem monitorar todas as pessoas. O que o Snowden falou é que eles gravam tudo de todo mundo, e aí se um dia eles quiserem usar alguma coisa contra você, eles têm toda a sua informação gravada e só voltar e achar o que eles querem usar para te incriminar. Mas
Não só isso, mas eles fizeram Guantánamo, né? Que prenderam gente no mundo inteiro sem habeas corpus, sem nada. Todos supostos terroristas, né? Onde eles torturaram muita gente. Torturaram muita gente. Teve aquela famosa também prisão de Abu Ghraib, né? Que teve aquelas fotos horríveis. Que eles... Parece de filme de terror aquelas fotos, né? E dentro dos Estados Unidos começou uma perseguição muito grande contra os imigrantes. O ICE, que é a Polícia da Imigração, que foi criada, eu acho que em 2002, que até hoje age aterrorizando os imigrantes. Em Nova York a gente vê o tempo inteiro a polícia entrando nas casas, eles mentem, entram nas casas das pessoas sem mandado. Até hoje é uma polícia fascista, completamente fascista, e que está aí recebendo muito dinheiro. E agora eles estão expandindo, né? Estão usando esses métodos para prender os imigrantes no México. A gente tem uns vídeos agora que depois que a Kamala Harris foi na América Central, no México, eles começaram a prender as pessoas que estavam tentando imigrar, começaram a bater e prender todo mundo. E a lei patriótica inaugurou assim uma era de espionagem que não tinha nem sido vista, né? Algumas pessoas comparam com a época do macartismo, né? De caça às bruxas. No caso, a desculpa era lutar contra o comunismo, aí foi lutar contra o terrorismo, né? E a CIA, a NSA, todos os serviços aí de espionagem, FBI, né? Começaram Departamento de Justiça que treinou o Moro, espionou a Dilma, né? Começaram os golpes em 2009, começou a sequência de golpes lá, começou na Honduras, tudo consequência que esses departamentos receberam muito dinheiro extra e pessoas faz sentido. É interessante, né? Porque a guerra ao terror serviu para fortalecer os aparatos de repressão nos Estados Unidos, assim como a luta contra a corrupção, né, no Brasil e no resto do mundo está servindo também para fortalecer esses mesmos aparatos, né? E foi uma desculpa mesmo, a guerra ao terror foi uma desculpa total para fortalecer a presença do imperialismo nos países oprimidos, assim como fortalecer também a repressão interna, né? Na Inglaterra também. Na Inglaterra eles fortaleceram totalmente os serviços de espionagem, segurança. Na própria matéria aqui do jornal Causa Operária, fala aqui que reforçaram o esquema de câmeras de segurança, instalando uma estimativa de uma câmera para cada 13 cidadãos em Londres. Uma câmera para cada 13 pessoas em Londres. Então isso daí é milhões aí de câmeras, né? E na Inglaterra inteira, né? E então a espionagem foi enorme. E fora essa política externa totalmente agressiva, né? O imperialismo estava precisando, já não tinha... Tudo bem, teve a guerra na Iugoslávia, né? Nos anos 90 teve algumas guerras, mas o Iraque era assim, o Iraque é praticamente um poço de petróleo ambulante, né? Ambulante não porque não se mexe, mas gigante. E o Afeganistão também. O Afeganistão tem riquezas naturais e está numa posição estratégica. Depois você falou, a Síria, né? Aí, na época, né? Na época da invasão do Iraque, os Estados Unidos eles começaram a falar a respeito do eixo do mal, né? Que era o Iraque, a Líbia, a Coreia do Norte, né? Patrocinam o terrorismo. Até hoje eles colocam Cuba na lista de países que não combatem o terrorismo, né? O terrorismo virou desculpa para tudo. Quantos filmes não foram produzidos? O próprio 007, que antes falava de Guerra Fria, tudo mais, começou a falar do terrorismo, né? Então a indústria inteira de propaganda, de filmes, a indústria bélica, logicamente, e a indústria em geral, né? Porque os Estados Unidos
com a invasão do Afeganistão e do Iraque, levou um monte de empresa para lá, né? É justamente isso aí. Desculpa da guerra ao terror é para colonizar os países oprimidos com as empresas norte-americanas, britânicas e fortalecer a repressão do próprio povo americano. Eu lembro que na época teve uma polêmica que eles passaram as leis, o Congresso passava as leis sem nem ler. Era tanta histeria que eles começaram a passar as leis sem nem saber o que estava passando. E aí liberaram a guerra do Afeganistão, o que a gente está vendo são 2 trilhões de dólares, né? E esse dinheiro não foi para dentro dos Estados Unidos, não foi para fazer nada no Afeganistão, foi para essas companhias de armamento, de segurança, de espionagem. Teve muita gente que ganhou muito dinheiro por causa disso.